Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sábado, dia 15 de fevereiro, estamos na quinta semana do tempo comum. Nesse momento vamos ouvir e meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e andando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. Recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Nós temos no início desse capítulo 8º do Evangelho de São Marcos, esse momento que ele foi tão significativo no ministério de Jesus, e nós já percebemos isso dentro da igreja primitiva, que os 4 evangelhos têm relato da multiplicação dos pães, desse milagre, que Jesus alimenta essa multidão. Segundo Marcos, tinham mais de 4.000 homens, e outro evangelista diz que sem contar as mulheres e as crianças, esse evento que ele foi de um simbolismo, de um significado profundo, Esse fato miraculoso, Jesus multiplicar aqueles pouquíssimos pães para uma multidão, também tinha alguns peixes. E essa realidade, a igreja desde os seus primórdios, ela faz um vínculo com o mistério eucarístico. Tanto que um dos primeiros símbolos eucarísticos, ele está muito relacionado com esse fato da multiplicação dos pães. Se nós lermos esse relato, principalmente no Evangelho de São João, ali nós temos também muito forte essa realidade, essa menção eucarística, que nós vivemos, que a igreja vive já há quase 2.000 anos, desse mistério. A igreja vive da Eucaristia. Mas nesse evangelho de hoje eu queria chamar a atenção para, na verdade, não uma afirmação, mas para uma pergunta. A pergunta de um dos discípulos para Jesus: como alimentar essa multidão no deserto? De fato, queridos irmãos e irmãs, como alimentar não 1, 2 pessoas, mas uma multidão no deserto? E o deserto é um lugar inóspito. O deserto é um lugar que não é um lugar propício para a vida, tanto que há estudos que dizem que nem a bactéria mais forte consegue sobreviver no deserto, porque o deserto não é um lugar de vida. E nós sabemos muito bem que a alimentação, ela está ligada principalmente à sobrevivência. Essa pergunta que está dizendo: como sobreviver? Como ter vida no deserto? E quando estamos na presença do Senhor, quando vivemos a nossa fé, a nossa comunhão com o Senhor ele tem o poder de até nos alimentar em situações de deserto. Muitos santos, eles interpretaram que essa peregrinação, esse momento da nossa passagem por essa vida terrestre é um deserto. E que o Senhor ele vem
a suprir e nos garantir a vida, porque Ele é a nossa vida. Por isso que é muito salutar entendermos a Eucaristia nesse sentido. Porque talvez hoje você que nos acompanha nesse vídeo está passando por um momento de deserto, está passando por um momento de dificuldade. E só aquilo que recebemos de Jesus na Eucaristia, numa verdadeira comunhão em estado de graça, em momentos de oração na sua presença eucarística, é o nosso alimento, é a nossa força para vencermos todos os momentos que talvez estamos passando por uma secura, por uma dificuldade, por uma enfermidade. Por isso, queridos irmãos, amadas irmãs, nesse santo dia, vamos pedir ao Senhor que possa nos ensinar cada vez mais a valorizar a presença dEle na Eucaristia, que possamos buscar cada vez mais comungar dEle com piedade, com fervor, com santidade e, de fato, termos a certeza que mesmo em meio aos desertos dessa vida, o Senhor Ele continua a nos alimentar, porque Ele é o Senhor da vida. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.